Salve, aliens e terráqueos, sejam muito bem-vindos a mais um Freudcast. Como vocês podem ver, estou de visual novo. Eu acho que é o primeiro que eu tô gravando de visual novo, deixei os meus grisalhos de lado. E hoje a gente veio conversar sobre um assunto que aflige milhares de lares pelo Brasil, que é a adicção ativa. A nossa convidada de hoje vai quebrar o anonimato para falar com a gente sobre essa doença, tá? E antes de mais nada, eu quero apresentar ela para vocês. Seja muito bem-vinda, Vanessa Guimarães. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Ih, travei, gente, desculpa. Não, não. Vai, só vai, só vai. Ai, ai. Prazer é todo meu pelo convite, por eu poder expressar um pouco mais sobre a adicção ativa, né, sobre essa doença que me atingiu, atingiu muitas pessoas que eu conheço, e venho aí trabalhando sobre essa área há 11 anos com muito amor. Legal. Vanessa, eu que agradeço por você estar vindo aqui, né, abrir a sua vida pessoal, sua vida profissional pra gente. Falar sobre adicção nunca é fácil, né? Não. Talvez as pessoas que estejam assistindo a gente hoje tenham alguém na família, ou já tiveram, ou conhecem alguém muito próximo que é adicto. E para as pessoas entenderem o que que é adicção, como que a gente pode explicar do que se trata a adicção em si? Primeiramente, né, a sociedade já tem um pré-julgamento muito grande sobre o adicto, mas, assim, a palavra adicto, né, vem do significado de escravo de algo. Ela não é só referente a um uso compulsivo e abusivo de alguma substância, e sim de comportamentos. Então, a sociedade em si, quando vê um adicto, já vem com o nóia, o Hum. drogado, né, o sem vergonha. E, infelizmente, hoje, a gente não quer dizer, na minha época, né, da minha adicção, eu era a ovelha negra da família, né. Eu era aquele ser humano que ninguém entendia que tinha algo, sim, escondido, que nem eu hoje naquela época eu não conhecia quem eu sou como eu conheço hoje, né. A adicção ela vem muito do lar, né, aquele lar eu vim de um lar aonde uma família realmente estruturada, com amor, bonitinho, sabe a coisinha? Só que te faltava também o pai e a mãe, não só o financeiro, porque meus pais nunca me deixaram faltar nada, né. Veio de um pai e de uma mãe maravilhoso como seres humanos, mas sim, faltava. E aí aquela necessidade de ter amigos, né, é o vamos junto com os amigos. É mais ou menos também, eu acredito que seja mais ou menos sobre a ausência de algo, né, nos falta algo e a gente quer, completar esse algo que está faltando de alguma forma, a gente quer uma válvula de escape Sim, e muitas vezes a adicção vem a partir desse vazio, que pode ser existencial ou sim. momentâneo, né. Exatamente. Ela vem mesmo, eu só fui descobrir isso no meu quarto passo, né, graças a um programa, né, de Narcóticos Anônimos, aonde eu vim conhecer que eu uma pessoa que eu não conhecia, porque o que acontece, ao momento que eu vinha usando a droga em si, eu queria esconder algo que me magoou, ou que era melhor eu sair da realidade daquele momento, né, e conseguir substituir por algo. Voltando no quarto passo, né, porque é o inventário, né, eu fui descobrir que o meu comportamento já estava lá quando eu era criança. Sim. Tipo, eu sou filha de policial militar, né, minha mãe foi a primeira a comerciante a vender armas no estado de São Paulo. E aí eu tinha aquele lado, os pais construídos, né, pela sociedade. E para eles me darem tudo, eu vivia com babá. E aí eu fazia de tudo para eles chamarem minha atenção. Tipo, eu só andava com meus primos, amigos, fazia ligava para o 190, fazia na época, né, ai, vou apanhar, gente. Infelizmente hoje eles não estão aqui, mas eu fazia, eh, tipo, ligava, Trote? trote, só pra ver meu pai passando de viatura, mano. E era aquela sensação, tô vendo ele, era uma forma de querer estar com ele. Meu pai trabalhava de manhã e à noite estava no bico. E eu sabia que era para na época, que era para trazer isso para dentro de casa. E quando eu me liguei, eu já estava com o quê? Com 4, 5 anos limpo, eu falava: "Gente, como eu pude fazer isso, né?". E a adicção vem de mais alguns outros comportamentos, né, porque a substância,
ela só vai me tirar um pouquinho daquilo que tá me incomodando naquele momento. Certo. Antes da gente falar sobre o contexto da adicção e a sua história dentro dela, fala assim pra gen me fala quem que é a Vanessa hoje, né. Hoje limpa há 13 anos, 13 anos que você tá 13 limpa. anos. Hoje limpa há 13 anos. Quem que é você hoje? O que que você faz hoje profissionalmente? E quem é você em conhecimento dessa Vanessa do passado que, né, migrou aí por esse caminho, né, saindo transicionando da adicção por uma vida hoje mais tranquila, né, em tratamento. A gente sabe que o tratamento não é contínuo. A gente não Exatamente, tá não está diário, livre, é todo dia, né, como a gente fala, né, a manutenção. a manutenção e é só por hoje, né. É só por hoje Só que por você hoje. é sempre um novo dia para você recomeçar. Fala pra gente quem que é a Vanessa hoje, fora da adicção. É, a Vanessa hoje, com muito orgulho, né, eu sou a companheira de Narcóticos Anônimos há exatamente 13 anos, 9 meses e alguns dias. Sou mãe do Alex, né, um menino maravilhoso de 20 anos que sofreu por tudo isso. A mãe da Stephanie, né. Sou profissional na área, né, sou terapeuta holística hoje, trabalho com dependência química, trabalho na Primeiro Passos, né, é uma comunidade terapêutica que nós temos aqui no Gaivotas, em Itanhaém. É uma área que hoje eu nunca imaginei, mas, eu sou uma pessoa hoje diferenciada. Eu sou uma pessoa que hoje eu sei com humildade e empatia quem são os meus iguais e conseguir entender cada um e cada vez me entender. Que vai ter dia que eu vou acordar e não vai estar legal, com esse sol maravilhoso aí fora, eu vou estar com raiva, eu vou estar angustiada. Ai, eu até travo, desculpa, mas assim, Imagina. falar da Vanessa, cara, é muito louco, porque eu amo a Vanessa que eu me tornei. Amo, amo mesmo, porque ela se tornou forte, ela se tornou uma pessoa que, independente de qualquer coisa, hoje consegue trabalhar com a sua solitude, porque antigamente necessitava muito de ter pessoas ao seu lado. Ah, essa sou eu hoje. Pessoal, Desculpa, até me imagina. emociono Se porque sinta acolhida, companheira, se sinta acolhida. Não é fácil a gente falar de uma dor, né, que transforma a gente como ser humano, na sim, verdade, né. A adicção é uma doença maldita, assim, que você precisa ser muito forte para escolher sair dela, né, para escolher querer mudar. Como eu falei no início da nossa conversa, eu sei que existem milhares de pessoas, em todos os lares aí, espalhado pelo mundo, na verdade, né. Aqui na cidade também a gente tem visto uma crescente, principalmente nas ruas, adictos, que estão migrando da capital para cá, estão vivendo em condição de rua, né. E existe saída sim, mas a gente tem que querer muito, e esse querer, ele tem que vir de dentro para fora, né. Vanessa, você lembra quando que foi a primeira vez, assim, que você usou droga na vida? Que você qual foi a sensação naquele momento? Se você quiser, né, não, compartilhar qual sem foi a problema droga, nenhum. e qual que foi a sensação ali na primeira vez de uso e como que você percorreu dali pra frente? Você continuou no uso ativo já desde a primeira vez ou foi indo devagarzinho? É muito louco, porque quando eu tive o contato a primeira vez com a droga em si, eu já estava com 24 anos, né. Eu entrei num relacionamento onde os anteriores me deixavam assim: "Qualquer um vai me trair". E aí esse companheiro, ele saía para ir comprar e demorava, tipo, 3, 4 horas na rua, eu falava: "Tem uma coisa errada". Até o dia que eu catei ele no uso. Aí eu falei: "Deixa eu experimentar, já que é tão bom, já que você tá me traindo com isso". Ele: "Não". E foi amor à primeira vista, né, foi uma coisa muito louca, porque eu iniciei uma determinada droga, essa droga só ficou por 3 meses, até eu começar com a mais forte, que me levou realmente a um desespero, assim, em 6 meses ela destruiu a minha vida. Ela destruiu uma mulher que estava fazendo faculdade, uma mãe, né, ela destruiu um ser que tinha uma mulher que existia dentro de mim que queria outros sonhos. Ela conseguiu fazer com que eu abrisse mão do meu filho, né,
e abrir mão de uma gravidez também, que a história é muito, pesada. É assim, falar da adicção em mulher vem e gera em outros setores muito grande, né, e eu acho que eu não sou a única que já viveu pela que eu vivi. Você quando você falou que começou a iniciar você iniciou as drogas aos 24 anos, você já era mãe na época? Já. E quando você percebeu, assim, que você saiu do uso social para o uso ocasional, Em como que foi essa menos virada? de 3 anos que eu abri mão. Para ser bem honesta, a adicção em si, ela entrou na minha vida e eu achava aquilo fantástico, né, porque a mulher ela já tem 300 coisas para fazer no dia. Aí com a substância, meu, parecia que não tinha virado 24 horas, virava 48. Então eu conseguia fazer várias coisas e aquilo para mim, eu não estava vendo como uma coisa que iria me prejudicar, e sim me ajudar, me auxiliar, né. Eu percebi que desandou quando eu já estava na outra substância, aonde eu estava colocando o meu filho na época, com 4 anos, ficar trancado dentro de um quarto, com tudo que ele queria, televisão, tudo, para mim ficar isolada num outro quarto, usando a minha droga de preferência e sendo agredida todos os dias, todas as horas pelo companheiro na época. Então aquilo lá já me deu um alerta, até que eu peguei o meu filho e levei ele para ficar com meu pai, na época. Foi difícil abrir mão, foi difícil porque meu filho foi uma criança que eu sonhei a vida inteira em ter. Foi um filho desejado, porque antes da perca da minha mãe de câncer, ela queria ser vó, e ela não chegou nem vê-lo, né, quando ela faleceu, eu já estava grávida. Então associou de eu abandonar. Na hora que eu deixei o Alex com o meu pai, eu apertei o botão de vez. Falei: "Agora já era". Aí eu deixei casa, deixei filho, deixei todo mundo e fiquei só no uso compulsivo e abusivo. Ali sim, abri mão de tudo. Foi uma coisa muito rápida. Foi um es uma co foi são 6 meses de uma destruição de anos. Eu sempre fui muito independente na área profissional, né. Eu me ver não conseguir sair de dentro de um quarto, ficar trancada dias e dias. E assim, com a droga, e aquilo me consumia. E a droga, ela não era só um alimento da minha vontade de uso, né. Ela era a necessidade de consumir, ela me alimentava, ela me sabe, era muito louco. Eu precisava respirar, se eu precisasse respirar, eu tinha que usar, O seu foco passou a ser totalmente o uso voltada na contínuo da droga. droga. Aí você acabou esquecendo a sua vida, os seus familiares, seu filho que foi desejado. E durante todo esse processo, assim, antes da tentativa definitiva de parar o uso, houve alguma outra tentativa? Você tentou parar de usar antes dessa decisão definitiva? Como que foi isso pra você? Eu possivelmente quem escutar agora vai ver um lado meio sombrio, tá. Tentei, tentei por 7 dias. Por 9 meses desse relacionamento eu fiquei grávida novamente, e eu usei a gravidez inteira. E aí eu tive uma menina linda, maravilhosa, que por Deus ela não nasceu com sequelas, a Maria Clara, e eu fiquei hospitalizada. E assim, naquela época, há 16 anos atrás, até o leite materno, eles tinham medo da adicta, né, da usuária, dar para o recém-nascido. E meu leite não tinha vestígio de nada, de uso de é muito louco, né. Então por 7 dias eu consegui ainda amamentá-la. O que que aconteceu? No dia que eu recebi a alta, ela não recebeu. E eu fui, proibida de tirar minha filha de dentro do hospital. E nesse dia levaram ela de mim. Foi aí que minha vida virou um caos mesmo. Porque desses 7 dias que eu consegui me manter sóbria, eu caiu em 5 segundos, né, sem poder sair com ela do hospital,
sem ter para onde ir com ela no hospital, tinha essa também, e saber que a minha filha tinha sido levada à minha família, né, para o meu pai, e meu pai ter dado ela para adoção e hoje eu não sei nem onde minha filha tá. E aí eu falei: "Agora, quero nem saber". Aí eu deixei de ser a Vanessa, aí eu abri mão do meu nome, do meu sobrenome e achei um nome fictício pra ninguém descobrir onde eu estava. Aí eu saí da cidade que eu me encontrava, que é São Bernardo do Campo, e fui parar em Santos. Eh, Isso faz quanto tempo, mais ou menos? ca 15 anos, 15 anos. Você acha que essa situação, te ajudou a ir mais para o fundo do poço, assim, foi onde você falou: "Meu, aqui onde eu tô já é o fundo e não dá mais, eu vou voltar, eu preciso me recuperar", ou não? Você ficou um tempão nesse fundo do poço até entender que Fiquei precisava reagir? Não, eu fiquei literalmente. E hoje, eu até brinco, né, eu engordei bastante. Eu fui internada com 34 quilos, puro osso. O peso que eu tinha eram meus ossos. Eu não andava, eu tinha que ser, conduzida. E assim, eu só fui internada, eu só consegui ter ajuda porque meu tio me localizou, o irmão da minha mãe. E foi, assim, uma situação bem precária. Ele me achou uma sobrinha, né, querendo ou não, que vim de tudo, foi o que eu falei, eu sempre tive tudo. Morando numa pensão, né, que era dividido por madeiras. Essa era o estilo de pensão lá na Comendador Martins, e aonde ele falou: "Vamos que eu vou cuidar de você". Olha, eu não pensei 2 vezes. Eu acho que se ele não tivesse me encontrado, não estaria aqui hoje. Você acha que ele foi parte, assim, do seu primeiro passo em direção Fundamental, ao tratamento? fundamental, porque assim, a minha mãe, já falecida, né, e meu pai era vivo na época. Eu entrei em contato com o meu pai algumas vezes, meu pai não quis saber de mim, né. Para o meu pai sempre foi uma coisa vergonhosa, a filha do policial, a filha do ex-vereador, querendo ou não, a minha cidade é um ovo, né, eu sou de Juquitiba. E a vergonha parecia que era vergonha nacional, né, mas era municipal. Aí eu deixei de ser a filha do Fernandinho PM para ser a nóia da filha do Fernandinho PM. E então eu entendi naquela época que eu não era mais útil para ninguém, nem para o meu próprio filho, muito menos para minha filha, que eu não tive nem o prazer de registrá-la, né, porque a Maria Clara não tem registro. E aí a situação em si virou uma bola de neve. E meu tio só me localizou porque um amigo nosso, né, da nossa cidade, estava em Santos e me reconheceu. E aí ele foi me buscar. E assim, só ele ter esticado o braço e falar: "Vamos", eu fui. Eu fui e tô aqui. Tô aqui. Vanessa, assim, falar de adicção é uma coisa que também mexe muito comigo, né. Eu tive um pai adicto que mês passado fez 2 anos que ele faleceu, e eu entendo que dentro da adicção é uma coisa que muitas pessoas têm medo de falar, talvez você que seja adicto e esteja assistindo a gente agora, a adicção, ela é um fundo do poço que, para você conseguir sair de lá, é você quem tem que dar o primeiro passo, porque, raramente vai ter alguém para te estender a mão e falar: "Cara, vamos, eu vou com você", ou tipo: "Deixa eu te ajudar a sair desse fundo de poço", raramente. E um dos agravantes dentro da adicção, é que quando você está no uso, ou quando alguém sabe que você é usuário de alguma substância, as pessoas te colocam, assim, abaixo de zero. As pessoas te olham com preconceito, muitas vezes elas vão achar que você não é inteligente, que você não é digno, nem de afeto, nem de cuidado e nem de conversa, né. As pessoas vão te julgar tanto que elas vão te colocar num lugar assim, exatamente este como te colocaram: "Ah, é a filha do fulano, é o filho do ciclano". O meu pai, por exemplo, ele só foi o Carlos alcoólatra, né, a vida toda. Mas pra mim ele era meu pai, Sim. entende? E eu vejo também que existe muita vergonha da parte de quem é adicto em conviver em sociedade.
porque tem aquele pré-julgamento, Sim. porra, fulano é nóia, fulano é bebum, fulano é alcoólatra. E aí você fica você parece que tem que se moldar 10 vezes mais do que uma pessoa comum para ser aceito na sociedade, para ser aceito dentro da família. Isso machuca muito quem é adicto. Aline, é assim, só para você ter uma noção, a fuga geográfica para mim foi o primordial. Eu fui internada aqui no litoral. Então eu poderia ter ido embora para qualquer outro lugar, voltado para minha cidade natal, ter voltado para São Paulo, né? E o muito legal, porque foi assim, ao momento que eu fui internada, eu fui também esquecida, vamos ser bem honesta. Sim. Eh, eu tive sim amigos porque assim, eu venho de da minha cidade, minha casa era o point, né? Meu pai sempre liberou a minha casa para todos os meus amigos, eu nunca tive a casa vazia. E chegou um momento que eu não tinha, mas eu tive amigos de coração, amigos que são meus amigos até hoje, né? Eu tenho uma comadre, que é a madrinha do meu filho, de me procurarem até na Cracolândia, na época, né? E vim pra cá, não desmerecendo meus amigos, que eu tenho amigos maravilhosos, vindo pra cá, eu me ingressei em Narcóticos Anônimos. Cara, Um parênteses para quem não sabe, é, o Narcóticos Anônimos é um programa, tá? Não é um programa que é um programa que funciona, assim, com anonimato, né, e é um programa que sem você fins lucrativos, né? a Vanessa vai poder te explicar explicar melhor. O que é a Narcóticos Anônimos, Vanessa? Narcóticos Anônimos é um programa de companheiros, é uma irmandade sem fins lucrativos de pessoas que estão sofrendo com a mesma doença de adicção, uso compulsivo e abusivo de substância, ou até comportamental, que de forma alguma a gente vai julgar um ou outro e sim acolher, né? Eu sou um ser humano que fui acolhida e amo profundamente essa programação. E hoje você tá 13 anos limpas, você acha que de alguma forma você deve isso à ANA? Você fez fora o acompanhamento aí, né, com os 12 passos que tem dentro do programa, você teve algum outro caminho que te guiou para que você ficasse limpo durante esses 13 anos? Tipo terapia, espiritualidade? Vamos lá. Assim, só para entender, eu, graças a Deus, eu antes da, porque foi assim, primeiro eu fui parar numa psiquiatria, que eu era louca, pela cabeça da família, Uhum. é louca, mas aí viram que eu não era, minha dicção não era, né, uma parte psiquiátrica, e sim que se poderia ser tratada dentro de uma comunidade terapêutica, e graças a Deus eu caí numa comunidade que trabalhava com 12 passos. Foi fantástico, porque daí eu já tive uma noção que, olha, o que você tem é uma doença, não é ser vergonhice. Já começa por aí, né. Outra, Narcóticos Anônimos tem uma programação chamada HI, que é Hospital e Instituições, e foram levar essa mensagem para mim, né. E quando eu vi as 5 companheiras passando a mensagem, falando da adicção delas, e eu falando: "Poxa, como elas conseguiram?" Ah, mentira, né, tá enganando. Na época, aquela história, né, o gato tem medo de água fria. Eu fui convidada para conhecer a sala. E aí quando eu sentei a bundinha na cadeira, eu vi as companheiras lá, eu falei: "Não, cara, dá para elas, dá para mim". E foi muito legal, porque primeiro veio a irmandade, né, o meu poder superior nessa trajetória toda, eu conheci um companheiro, esse companheiro me abraçou, não só ele como a família dele me abraçou. Porque quando eu saí da instituição, eu fiquei naquela: "E agora, o que eu vou fazer?". E eu me relacionei ele também é um adicto em recuperação, e veio a dádiva de eu ter a Stephanie, que é fruto, né, em recuperação, e eu fui acolhida pela família dele. Então cara, a pessoa não me conhece, a pessoa tá confiando em mim, né. Olha que legal, minha família que a minha família não tá. E agora, Uhum. o que que eu faço? E aí eu decidi ficar. Então foi Narcóticos Anônimos, hoje eu tenho uma espiritualidade que eu amo, né, muito e frequento, então eu tive que ter esses 2 lados,
senão não adianta. Se eu não tiver um poder superior que me conduz e uma irmandade que me escuta, E o mais legal da Irmandade é que, assim, a gente acredita num poder superior, né, e cada um pode acreditar nesse poder dentro do seu contexto religioso, sim. né, não é uma religião, assim, não é um programa religioso, tá, é um programa de espiritualidade mesmo. Eh E dentro disso tudo, Vanessa, o que que você acha que te ajudou a manter essa sobriedade ainda no dia de hoje? O que que te dá força, assim? A filha dela, a Stephanie, tá aqui hoje com a gente, tá acompanhando a gravação. Seja bem-vinda, Stephanie. Hum, E, assim, eu acredito que a força, dentro da Irmandade, né, também é um grande apoio. A espiritualidade também é um braço disso. Mas família também conta muito, né? O apoio, de pessoas que a gente ama, um filho, uma esposa, um marido, é um tipo de apoio também, né, para se manter sóbrio. olha, foi muito interessante porque, assim, com 8 meses meu relacionamento com o pai da Stephanie não deu mais certo, mas a gente manteve a amizade. Só que a gente tem que voltar, eu tenho que lembrar, né, que eu não posso voltar pro meu passado. Tem um retrovisor que me mostra muita angústia, mas desse retrovisor eu tinha 2 pessoas para resgatar de novo, que era o meu filho e a minha filha, né. E a Teté tinha 3 meses de vida quando um companheiro, né, virou pra minha cara e falou assim: "Qual que é o seu maior sonho hoje?" Falei: "Falta o meu filho". "Vamos buscar". E hoje ele tá aí, vai fazer 21 anos mês que vem, e uma das maiores dádiva, cara, eu juro que eu não queria sonhar chorar, gente. Mas não tem como falar deles e não chorar, porque eu me emociono mesmo, porque se existe uma força maior foram eles. Eu fui buscar o Alex, eu partilhei no grupo a minha meu real desejo. No dia seguinte, um companheiro estava na porta da minha casa com um carro e nós fomos buscar o Alex. Na casa que eu morava não tinha ainda cama para o Alex, eu passei necessidade pra caramba. Na hora que eu cheguei, já tinha cama, colchão, a roupa e uma pizza esperando a gente. Isso só quem me deu foi os companheiros, sabe, eu sou muito grata. Então, se tem alguma coisa que me deixa todos os dias respirando, são eles. E ainda falta a Maria Clara, que não há quem me tire ainda, que eu não cheguei até aqui pra não encontrá-la, e eu vou encontrar. Nem que ela olha pra minha cara e fala: "Sua sem vergonha", né, mas eu acho muito legal, porque, assim, infelizmente, a adicção, ela é vista de uma forma absurdamente egoísta por muitos, né. A sociedade em si, ela já pré-julga a mulher. É que o pejorativo das nossas falas, numa expressão, eu não vou ser só a nóia, eu vou ser tudo taxado de pior. "Ah, porque fez isso, porque fez aquilo". Eu ainda não fiz. Eu tenho muito ainda, graças a Deus, né. O ainda eu não chegar a fazer determinadas coisas que eu ainda olhe para mim desonre a Vanessa, ou a mãe. Mas eu acredito que, com toda a mídia hoje, você abrindo espaço, outras mídias que vêm falando um pouco, quer dizer, até que está vindo bem associado em mídia à adicção, possa vir trazer ainda um olhar diferenciado pra gente. Porque ainda há muito estigma, né, em relação à adicção, assim, a sociedade, precisa entender, né, que a adicção é uma doença, não é uma escolha, assim. A Eu acredito muito nisso e eu acho que a programação, eu não sei se eu posso falar abertamente sobre, né, a Irmandade, mas eu acredito que é um espaço que a gente se sente muito acolhido, as pessoas, eh eu ouço muito relato das pessoas que têm muito a agradecer a NA, né. Eu acredito na programação também. Eu acho que se meu pai tivesse vivo ainda, seria um bom caminho para ele, apesar dos bons anos de uso, assim. Hoje eu frequento, né,
A Irmandade, eu acredito muito na recuperação. Sabendo que isso é um estigma, assim, né, perante a sociedade, né, a adicção, o que que você acha que precisa mudar e o que que pode ser feito em âmbito municipal mesmo, para ajudar essas pessoas que sofrem, o adicto que sofre na rua hoje, né, que tá dormindo na rua, ao relento, que tá no uso ativo, o que que você acha que pode mudar? Então agora eu vou sair da Vanessa e vou entrar, Vanessa Addict, e vou entrar a Vanessa em recuperação, porque até foi onde eu entrei em contato contigo, né? Eu falei, gente, o, o número de mulheres crescendo na adicção é enorme. É enorme. Elas são desde uma criança de 11, 12 anos, a mulheres aí adultas de 40, 50 anos tendo a sua primeira experiência com droga. Infelizmente, aqui no litoral, nós não temos tanto recurso dentro de um centro pop ou uma unidade de saúde para a mulher nesse lado, né? Psicólogo, a parte ginecológica. Porque, assim, a adicção ativa, ela não é só o uso compulsivo e abusivo de droga, não. Né? É aquela mulher que sofre com uma depressão, é aquela mulher que tem uma crise de ansiedade, é aquela mulher que tá apanhando dentro de casa e não tem como pedir socorro. Aí, silenciosamente, ela vai fazer o quê? Ela vai usar. Pra quê? Pra amortecer, pra calá-la. E muitas vezes ela é taxada como uma mulher que não presta, né? Infelizmente, aqui hoje, nós temos poucas unidades, né? Mas eu faço parte de uma unidade que ela trabalha hoje com uma política sobre drogas. E ela vem trazendo pelo Hub. Eu acho, não sei se você conhece, né? É um tratamento hoje que, se você quer, o portão é aberto. É uma clínica voluntária. E hoje nós temos uma clínica voluntária para homens, né? Mas aqui no litoral nós não temos para mulheres. Mas temos algumas outras unidades que não pelo governo, mas tratam mulheres. Só que hoje, se eu tivesse dentro de CAPS, né? Se eu tivesse dentro de, sei lá, da religião, se eu tivesse um centro para mulheres que possa ser não só abrigada devido ao abuso sexual, agressão física, verbal, e sim pela adicção, eu acho que muitas teriam ouvido, ou melhor, muitas teriam escutado o pedido de socorro, né? Muitos vão ter a escuta de socorro, porque assim, o socorro, do pedido de socorro da mulher é silenciosa, por isso que cresce tanto. Eu estava tendo um debate esses dias com um amigo meu, é uma brincadeira, mas é real, que a mulher ela tem várias divisórias. Não, o cérebro dela são várias divisórias. E o homem tem duas. Não me fique bravo, por favor, mas é real. Mas tem duas. O homem consegue concentrar o seu pensamento em determinada situação. É para pagar conta? Então eu vou trabalhar para pagar conta. A mulher não, ela vai trabalhar para pagar conta. Mas não é só uma conta, é a conta de água, a conta de luz. Então a gente tem essas situações. E sem contar com todos esses pensamentos, a gente tem o pior de todos, que é os hormônios, Uhum. né? Ah, mas isso é normal. Não, isso não é normal. Vai falar para uma pessoa que tem ansiedade que ela tá com crise hormonal. Mano, a cabeça fica doida. TPM, então. Uhum. E aí entra a adicção ativa. Por isso que eu falei lá no início, né? Minhas horas não era 24, era 48. Cara, era fantástico. Só que hoje eu consigo fazer isso tudo careta. Mas por que que eu não consegui naquela época e hoje eu consigo? Porque hoje eu sei que eu tenho uma doença. Hoje eu sei que um celular hoje, compulsivo e abusivo, se eu ficar muito tempo, meu, eu tô saindo fora do meu ritmo. Sim. Comer. Então, assim, hoje eu tenho uma noção do que é uma abstinência tardia, porque eu tenho abstinência tardia, ela é anual, né? Há um tempo que a gente fica limpa, ela vem silenciosamente, mas hoje eu me conheço, eu fico com a irritabilidade. E Uhum. vai falar para uma pessoa que não tem esse conhecimento. E aí eu vejo moradores de ruas, aí eu vejo mulheres na rua, né? Eu vejo mulheres com neném no colo usando droga.
E eu falo: "Cara, eu já passei por isso, mas eu não levei um bebê". É o ainda, sabe. E aí eu vejo que eu tive um tio que me internou, mesmo não confiando na minha internação, porque eu vou ser bem honesta, no começo ninguém acreditou, nem eu. Mas assim, eu tive alguém que eu confiou, eu tive uma avó que me amparou depois, sabe. Eu não fiquei completamente sozinha. Muita gente não tem, Não mesmo tem. durante o tratamento e o pós também, quando você sai da interna muita gente não tem apoio. É. Muita gente vai parar na rua, né. E o muito louco é assim, as pessoas que eu mais tive apoio hoje, o que eu tenho é meus filhos. Hoje eu não falo tão diretamente com o meu tio, porque um problema de ficar limpa é o seguinte, eu descobri que eu era muito calada, então eu engoli muito sapo. Hoje eu não engulo. Então se você me incomodar eu vou E falar. na real acho que não é nem só, essa questão do perfil de ser falante ou não, eu acho que é aquilo que a gente estava falando, é o julgamento. Sim, Quando você é adicto, as pessoas sempre vão achar por mais que você melhore, que você esteja em tratamento, que você seja uma pessoa melhor, as pessoas sempre vão te olhar como se você fosse aquela pessoa problemática, aquela pessoa que não tem cura, que não tem salvação. Infelizmente é esse olhar que as pessoas têm para com os adictos, sim. né. É assim, vamos agora colocar um lado mais profissional e terapêutico aí. Aquele que até me aponta, ele pode só não usar a droga, mas ele é adicto em comportamentos. A infidelidade compulsiva e abusiva, gasto, Sexo. sexo, o jogo. Sabe como é muito louco? Por que que eu só sou adicta porque eu uso? Tá, usava substância compulsiva e abusiva que me detonou. Mas eu não jogava. Mas tem gente que joga e perde tudo no jogo, né. Tem pessoas que perdem a vida inteira e a família por coisinhas bestas. Então, assim, isso é compulsivo, isso é adicção. Você está sendo escravo de alguma coisa, Uhum. né. E eu acho muito interessante porque, assim, o uso da droga não é só para os que não têm dinheiro, é para quem tem também, né, entendeu? É muito louco. É para aquele que levanta o nariz para você enquanto ele está abaixando o nariz ali embaixo. É a forma de dizer, a forma que eu trato hoje as pessoas, por isso que eu falei, eu calço, né, eu consigo hoje ter empatia com a história da pessoa, mesmo que eu não tenha vivido até onde você viveu, mas eu consigo entender a sua dor. Mas ninguém parou para perguntar: "E aí, doeu?". Aqueles que me julgam. Uhum. Ou me perguntar: "Vai até quando?". Porque assim, infelizmente, quem conheceu a Vanessa em uso, pergunta: "Mas será que dura até que dia?". Desacredita, né, Sim. desacredita da pessoa adicta. E o legal é o seguinte, eu não uso mais máscara não, porque na dicção eu usava. Hoje não, eu não uso. Se eu me incomodo, se eu tô meio eu pergunto, né: "E aí?". Hoje eu sou assim. Há 24 horas atrás eu deixo. "Ah, não quer me avisar". É, Amém. eu acho muito também, assim, que a gente acaba se calando ou se tentando até diminuir o nosso espaço de fala pra gente caber dentro de uma aceitação no contexto do outro, né. Porque a gente acaba se sentindo como: "Pô, se eu fizer assim vão acabar não me aceitando de novo, vão me julgar, ou eu vou me afastar da família, do amigo, da namorada". Então é uma coisa complexa, né, de lidar. Muito. E tem uma outra coisa, né, a gente tem a mania, o adicto, de se colocar muito para baixo. Uma coisa que eu falo: "Não existe adicto burro". Não, a maioria acho Não. que 90% é muito inteligente, tá. Cara, os caras são fantásticos. Meu, eu vejo companheiros aí que do nada tá ali, né, voltando ou iniciando o seu tratamento, agora tá construindo sua família, tá com empresa. Cara, o adicto só tem que esquecer uma coisa: no uso, a gente tinha inteligência para usar. Agora, na recuperação, usa para recuperação, cara, vai longe. E hoje, o que a sociedade me coloca é o seguinte, muito louco, né, mas é a real. A Vanessa de 13 anos, 13 anos atrás, era um ser que não conhecia, né, o que era adicção. A Vanessa de agora, ela sabe o que ela tem de direito por ser adicta,
o que ela conquistou por estar limpa e o que eu ainda vou conquistar. Lembrando que eu vivo só por hoje. Mas o meu só por hoje é muito louco. Ele vive longe. Meu, ele vai longe. Eu vejo meu filho me dando neto, sabe aquela história? Onde que na dicção eu ia querer isso? Nem ia pensar em ser vó. Hoje eu falo, brinco com ele. Mas me dá pra criar? É uma brincadeira. Vejo a faculdade que ela quer, sabe? Hoje eu tenho esse sonho. A sociedade vai olhar de uma forma com aqueles que me julgam, não é todos, não, porque também não. Mas aqueles que julgam, porque a Vanessa é julgada ainda, até quando? Muitos esperaram que meus filhos fossem adictos, Uhum. entendeu? E não são. Meu filho tem paura, paura. Primeiro porre que ele tomou, ele tinha 18 anos. No dia que ele chegou em casa, tinha 2 ambulâncias na porta da minha casa. Falei: "Escolhe para qual clínica que você quer ir". "Não, mãe, me dá uma chance". A chance tá dada. Até hoje, ele não tomou mais nenhum porre, porque eu sou adicta, o pai também dele é adicto, alcoólatra. Ela já tem uma visão completamente diferenciada, porque ela foi gerada numa programação, ela sabe a oração, ela conhece tudo e ela entende que não vai levar nada, porque uma coisa que a recuperação me proporcionou foi abrir o jogo com meus filhos. Sim. Por quê? Se amanhã alguém chegar e falar assim: "A sua mãe usava droga?", usava, mas ela tá limpa, sabe. Eles vão contar a minha história sem vergonha. Porque eu conheço essa outra lado também, de mães que não conseguem se assumir dentro da adicção, porque tem medo de ser julgado pelos seus filhos. Mas eu acho que a gente tem que ter eu acho que você tem que ter muito orgulho, e eu tenho certeza que você tem orgulho da sua trajetória, Eu né, porque, tenho assim, só de se expor, né, e falar, e de alguma forma abrir o coração e mostrar para um adicto que é possível, né, é possível se reconstruir, é possível recomeçar, é possível, reconquistar o amor dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama. E com toda essa sua trajetória de luta, de dor, e tudo que você tem orgulho de ser hoje, o que que você diria? Qual é a mensagem que você levaria, assim, para um adicto que tá sofrendo hoje na rua, debaixo de uma ponte, sem ter tomado o seu banho, sem ter tomado um café da manhã e tá passando por esse sofrimento hoje? Que mensagem você levaria para esse adicto no dia de hoje? cara, é simples, é simples. Se você tem vontade de parar, tem um lugar que vai te receber de braços abertos. Sabe qual é? Não é só Narcóticos Anônimos, é qualquer local que hoje possa te amparar. Se você for hoje no UPA, se você for hoje no CAPS e pedir uma internação, você consegue. Agora, se você não quiser internação, grupo de narcóticos anônimos é, é a chave por 2 motivos. Ali tá realmente esperando você com um abraço verdadeiro e sincero, um café quentinho e uma palavra amiga. Quando ninguém acreditou, ali acredita. E eu não tô fazendo merchandising para Narcóticos Anônimos não, eu sou muito grata e por isso que eu vou falar 1000 vezes, por isso que eu quebro o meu anonimato. Eu posso quebrar meu anonimato, que é o lugar que me salva, todos os dias. Mesmo eu não indo todos os dias, hoje eu tenho sala de, né, o Zoom. Então é assim, em qualquer lugar, creio eu que vai ter uma sala ou vai estar lá o linha de ajuda, tem uma plaquinha, tá sofrendo, que ajuda, tá sofrendo por droga, é ali. É o primordial, é você encontrar um local. E, cara, é por isso que eu falo, na hora que a gente iniciou, eu não iria chorar, mas você foi mexer exatamente onde me deixa, e é meu canto. Eu sou muito grata. Então, assim, eu seria injusta não falar aonde me salva, Sim. aonde me salvou, E sabe? continua te salvando. Sim, sim. E assim, e eu acredito que não só para a Vanessa, mas qualquer um que chegue vai ser bem recebido, como eu fui.
eu sou até hoje. E eu sou um ser humano que eu amo demais, eu não amo demais, né. Eu acho que é meu problema hoje. É um dos problemas da adicção que ainda vive dentro de mim, a confiança. É. E, cara, ali é o único lugar que eu consigo ser eu mesma, tirar a máscara. E muito louco que eu me senti isso agora, né, eu tirei a minha máscara, você conseguiu fazer eu chorar de novo, coisa que eu não faço. Eu falo todos os dias sobre a minha adicção, eu falo sobre a doença todos os dias, eu falo o que eu devo, o que eu não devo fazer para não voltar a usar, e o que eu devo para ficar limpa. Só que falar da Vanessa, né, é muito louco, e falar de o que me salva é maravilhoso. É, É, é. pessoal, adicção não é uma coisa fácil, mas é possível você sair disso. Então, eu espero que o programa de hoje atinja as pessoas que estão precisando ouvir um pouco disso, né? Que vão se identificar com a história da Vanessa. Você que tem alguém na família que sofre pela adicção, alguém que você ama, ou você que está passando por isso e não sabe como prosseguir, é possível, peça ajuda. A NA, né? A gente não quer fazer propaganda, mas é um programa que salvou e salva milhares de pessoas por dia e tem lugares em vários lugares, e tem, né, a Irmandade em vários lugares do país. Peça ajuda porque é possível. Então, nós chegamos ao fim de mais um Freudcast. O programa de hoje foi bem emocionante, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com o contexto do que a gente conversou aqui hoje. Quero agradecer, Vanessa, sua participação. Muito obrigada por ter Eu que vindo, ter agradeço. aberto o seu coração, por ter quebrado o anonimato, né? E servido aqui uma história com muita luta, muita dor e coragem. Muito obrigada, viu, pela sua Eu que presença. agradeço a todos que estão escutando, e se você está precisando de ajuda, vai lá, a gente vai estar esperando vocês. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo programa.